eu mais amo na face da terra. Que é esse menino aí, ó. Já ouviram falar dele? Quem é esse aí? Coração. Qual é a função dele? Bombear sangue. Só isso? Não. Sofrer? Ok. Professora, a Natália deu uma introduçãozinha quarta-feira. Deixa a Natália falar. Para de graça. Eu espero essa aula o semestre inteiro. Então, deixa eu minha felicidade. Então, tá bom. Uma das funções dele é bombear sangue. Então, ele funciona como uma bomba. Bom, Se ele funciona como uma bomba, o que eu preciso ter dentro dele para poder essa bomba funcionar? líquidos. Que líquido é esse? Sangue. Então, basicamente, a função do coração é bombear, ou seja, achar um meio de transportar, de circular esse sangue, correto? Além disso, o que mais o coração faz? Aliás, o sistema cardiovascular todo. Transporta. Isso significa que além de eu ter uma bomba, eu tenho algum tipo de transporte. Esse tipo de transporte vai correr por todos os nossos vasos, artérias e veias. Como uma boa bomba, eu posso ter ela funcionando de qualquer maneira? Não. O coração tem uma sincronia, o coração tem uma orquestra. Ele bate, ele vai se movimentar de acordo com a necessidade daquela câmara. Anatomicamente, a gente tem essa divisão dentro do coração. Como é que é a divisão dentro do coração? Aliás, qual é o tecido do coração? Muscular, estriado, cardíaco, ou seja, é um órgão muscular, todo muscular. É o único órgão do nosso corpo todo muscular. Por ser um músculo, ele faz o quê? Contrário. E ele é formado por 4 câmaras. Que câmaras são essas? Átrios e ventrículos. Quem é maior, átrio ou ventrículo? Por quê? O átrio também bombeia sangue. Mas o outro ele recebe e passa nada. Você falou. Eu preciso de uma área maior para justamente fazer o quê? Essa pressão que eu faço ejeta para os lugares que eu preciso, que vem da onde? Dos ventrículos. E a gente vai falar dessa circulação. Então, o conjunto do coração, aliás, o coração, ele precisa de um conjunto de vasos que deem a ele a garantia, a função dele de ser uma bomba que vai transportar esse sangue. Só que esse sangue não caminha sozinho. Aliás, a função do coração não é sozinha. Ela precisa de outros componentes, não só dos vasos. Mas vocês falaram para mim que uma das funções é transportar o sangue, que foi o quê? Que recebeu o quê? Onde que o sangue recebe oxigênio? Pulmão. Então, coração e pulmão trabalham juntos. Nunca o coração vai trabalhar sozinho. Se ele estiver trabalhando sozinho, deu ruim no pulmão. E vice-versa. Então, eu preciso que o coração e pulmão trabalhem juntos. Por quê? Porque eu preciso oxigenar esse sangue. E vai ser o coração como bomba que vai levar esse sangue oxigenado para tudo quanto é lugar que eu preciso. Até aí foi, gente? Então, as duas funções principais do sistema cardiovascular são bombear o sangue e ejetar esse sangue, ou seja, transportar esse sangue, tirar ele de dentro do coração e mandar ele para o corpo todo. Agora, o sangue vai receber tanto, o coração vai receber tanto o sangue que está sem oxigênio, como vai também passar por ele o sangue que está rico em oxigênio. Então, ele além de bomba, ele ajuda justamente nesse processo junto com o pulmão. Para o pulmão me garantir que eu vou oxigenar esse sangue e eu vou mandar ele para o corpo todo. Então, é um sistema complexo. É um sistema que envolve mais de um
órgão. É um sistema que vai envolver basicamente todas as nossas funções vitais. Se eu não tenho oxigenação no sangue, eu perco parte das nossas funções vitais. Por isso que o sistema cardiovascular e o cardiopulmonar são tão importantes, talvez mais do que o sistema nervoso, apesar de ser o controlador. Mas todas as nossas funções ligadas a um bom funcionamento cardiopulmonar garantem a vida. Então, se isso não funcionar direito, não adianta. Tá? Então, vamos lá. A gente tem mais ou menos 5 a 6 litros de sangue no corpo. A gente falou isso em, talvez, tecido sanguíneo em algum momento. A gente tem mais ou menos 5 litros de sangue no corpo. Esse sangue todo vai circular. E quando a gente está falando isso, gente, a gente está falando de... Rapidinho, tá? Quando a gente está conversando aqui, vários ciclos de vocês estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O sangue passou, nutriu todos os tecidos de vocês e ele vai ter que voltar. Se ele foi pela artéria, ele tem que voltar por onde? Pela veia. O sangue está pobre em oxigênio. E aí, não sei se vocês lembram que a gente tem 2 vasos principais calibrosos. A artéria, a grandona. A aorta, que vocês vão ver nas peças aí, que é o que tem maior calibre, e geralmente é aquela mais grossa, a mais espessa, a que menos colaba. E vocês vão ter a veia. Que veia é essa? Veia cava. Tanto a aorta quanto a veia cava seguem o trajeto. A gente vai ver na outra figura. Seguem o trajeto. Vão até a fossa ilíaca, vão até aqui embaixo. Então vão até as femorais. E elas é que vão se ramificando para todas as áreas do nosso corpo. Toda a parte abdominal, toda a parte renal. A gente lembra que vocês viram artérias renais e veias renais? Toda a parte femoral, ou seja, para a irrigação dos membros inferiores. Então, toda a nossa parte principal, tórax, abdômen e pelve, é toda irrigada pela veia cava e pela artéria aorta e seus ramos. Então, beleza. A aorta vai descendo, vai levar esse sangue oxigenado para tudo quanto é lugar. Eu usei esse sangue oxigenado e ele tem que voltar. Por onde que ele vai voltar? Pela veia cava. Veia cava. A veia cava, a gente tem 2 trechos dela, inferior e superior. A inferior é do abdômen para baixo. A superior é do ápice do coração, da pontinha do coração para cima. Tá? Então esse sangue vai voltar pela veia cava. Quando esse sangue voltar pela veia cava, ele vai ter que entrar novamente no coração. Ele vem por cima, ó, veia cava superior, e ele vai desembocar onde? Átrio direito. Lado direito do coração, lado esquerdo do coração. Aqui eu tenho a primeira cavidade. Átrios em cima, lado direito. Então esse aqui é o átrio direito. Ok? Daqui ele não tem outro destino senão fazer o quê? Descer. E ele vai descer para onde? Ventrículo direito. Ventrículo direito. Aqui no meio, a gente vai falar depois delas, tem as válvulas que controlam esse fluxo sanguíneo. A gente já vai falar delas. Passou do átrio direito, desceu para o ventrículo direito. E do ventrículo direito ele vai para onde? Como que ele vai para o pulmão? Ah, então tá bom. Aqui no ventrículo direito só tem mais um caminho. Se aqui é parede muscular, não tem como passar para o lado esquerdo. Se aqui na minha parede muscular tem uma válvula, eu não posso voltar, eu só tenho um caminho. Esse sangue que está aqui no ventrículo direito, por isso que ele é maior, ele abarca mais sangue. Na hora que eu bombear esse ventrículo direito, ele vai por onde? Artéria pulmonar. A artéria pulmonar é uma artéria calibrosa. Geralmente, a gente, só se o coração estiver aberto, a gente consegue ver. Não sei se é uma peça aberta de coração. Se tiver, dá para ver geralmente a artéria pulmonar. É uma artéria calibrosa que vem aqui por dentro. Ela desemboca no ventrículo direito. Tá? A abertura dela é aqui. Ela é calibrosa e ela faz o quê? Ela se ramifica. A artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. A artéria pulmonar esquerda desemboca onde? A artéria pulmonar esquerda. Vai desembocar onde? Pulmão esquerdo. A artéria pulmonar direita, pulmão direito. Então vocês entenderam o seguinte,
trouxe sangue pobre oxigênio pela veia cava, entrou no átrio direito, entrou no ventrículo direito, subiu a artéria pulmonar, caiu nos pulmões. Acabamos de definir a pequena circulação ou circulação pulmonar. Para que serve a circulação pulmonar? Oxigenar o sangue. A função dela é que eu tenha a garantia de que o sangue vai entrar nas cavidades, vai entrar pela artéria pulmonar, pobre em oxigênio, e vai chegar no pulmão. E o que acontece no pulmão? A troca gasosa ou hematose. A troca gasosa que me garante que eu vou oxigenar esse sangue. Eu preciso de sangue oxigenado para continuar o ciclo. Então é como se fosse um pit stop, é uma parada, ó, no pulmão. Vai oxigenar e vai voltar. Só que tem um detalhe, na verdade 2 detalhes. Vocês repararam que do lado direito do coração só vai passar sangue pobre em oxigênio. Nunca vai passar sangue rico em oxigênio do lado direito do coração. E vocês repararam que esse sangue pobre em oxigênio entrou por onde? A artéria pulmonar. Ué, vocês não estranharam nada não? A artéria recebe sangue pobre em oxigênio? A artéria não é para enviar sangue arterial rico em oxigênio? Não tem nenhuma coisa estranha, não? Ponto de interrogação. Está carregando. A artéria pulmonar, gente, é a única, preste atenção, única artéria no nosso corpo que recebe sangue pobre em oxigênio. Ela é a única exceção no nosso corpo para receber sangue pobre em oxigênio. A única. Agora, por quê? Pensa na dinâmica do coração. O que vocês acham que é uma artéria pulmonar que está levando esse sangue? Porque ela vai levar para o pulmão oxigenado. Hã? Porque ela vai levar para o pulmão o sangue que está no CO2 para fazer a troca gasosa. Mas por que uma artéria? O motivo é esse. O motivo é esse. Por isso que é uma artéria. Eu não falei pra vocês, gente, que uma artéria aguenta um calibre, uma força, uma pressão muito maior que uma veia? Aqui no ventrículo está cheio de sangue. Eu preciso de uma força de ejeção, uma pressão ali dentro daquele ventrículo, capaz de levar com rapidez até o pulmão. Se eu tivesse uma veia aqui, com o tecido da veia, eu não ia aguentar a pressão não, ia romper. Vocês imaginam que é um ventrículo assim, o sangue vai voltar, vai para o pulmão. É uma força, é uma pressão ali dentro muito grande. A pressão do ventrículo é enorme. A pressão do átrio não, mas a pressão do ventrículo é grande. Então ele precisa de uma pressão para mandar esse sangue, injetar esse sangue para dentro do pulmão. Se fosse uma veia, o que ia acontecer? Estourar. Podia até ser uma veia calibrosa, mas ia estourar. Se vocês colocarem a mão numa artéria aí, principalmente na horta, vocês vão ver que ela é grossa. O tecido dela é diferente. Tá? Então por isso que a gente tem uma artéria. Então ela é a única exceção. Ela é a única artéria no nosso corpo que vai receber sangue pobre em oxigênio. Foi, gente, até aí? Beleza. Cheguei no pulmão. Fiz só o pulmão aqui, ó. 2 pulmões. Cheguei no pulmão. O que vai acontecer no pulmão? Troca gasosa. Ou seja, sai o gás carbônico, vai entrar o que no sangue? Oxigênio. Então, meu sangue está pronto para poder ir para onde? Para o corpo. Oxigenar tudo de novo. E aí, o que vai acontecer? Vai sair do pulmão, tem que voltar para onde? Para o coração. Vai voltar por onde? Pelas veias pulmonares. 2 pares para a direita, um par para a direita, um par para a esquerda. Só que agora não é o lado direito do coração. O lado direito só recebe sangue pobre e oxigênio. Agora é o lado que é? Esquerdo. Vai entrar onde? Átrio esquerdo. Todas as veias pulmonares desembocam no átrio esquerdo, tá? Elas não desembocam aqui. Elas passam por trás e desembocam no átrio esquerdo. Átrio esquerdo tem que descer para onde?
Ventrículo esquerdo é a única opção. Do ventrículo esquerdo, para onde é que vai? Através de quem? A artéria aorta. Eu não tenho outro caminho. Do ventrículo esquerdo, artéria aorta, vai embora. Camisa rosa. Fala. Pera, só ela levantou o dedo aqui. Desculpa. Sobre as válvulas mitral, elas Vamos falar dela. fazem Segura. transporte. Segura. Vamos falar dela. Segura aí. Fala. Professora, como o sangue volta de pulmão? Já com oxigênio. Oxigenado, ele volta, ele vai retornar pelas veias pulmonares. Aí ele volta rígido, correto? Oxigênio. Aí como é que a veia suporta? Trazer Boa pergunta. De novo, o mesmo problema. Veia transporta sangue rico em oxigênio? As veias pulmonares são as únicas exceções no corpo humano. São as únicas que vão transportar sangue rico em oxigênio. Só que agora eu preciso de uma força descomunal, uma pressão descomunal de uma artéria para enviar esse sangue de novo? Não, ele já está rico em oxigênio. Não preciso correr para oxigenar. Então eu tenho, além disso, eu tenho 4 veias pulmonares, 2 parezinhos. Então o fluxo garante para mim. Vai entrar no lado esquerdo, vai passar pelo ventrículo esquerdo e vai caminho da roça pela horta. Tem muita pressão. Não tem pressão. Eu não preciso estar dando pressão. Ele já está oxigenado, para ele já fica mais fácil de passar. Ele vai entrar, inclusive, uma cavidade que anatomicamente o ventrículo esquerdo é um pouquinho menor. Então, por conta disso, ele também não pode receber um fluxo, uma demanda muito grande de uma pressão de uma artéria, por exemplo. Então, vai passar pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e subiu. Vai embora. Então, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês estão me escutando, várias vezes aconteceu esse mesmo ciclo. Toda vez que o coração de vocês bate, é um ciclo desse que acontece. É lindo, né? É lindo. Por isso que eu amo isso. Então, cada sístole diástole, cada orquestramento, a cada sincronia desse coração é um ciclo novo. Outro ciclo novo. Outro ciclo novo. E a gente está oxigenando o sangue o tempo inteiro. Fala. Talvez nem seja o momento para você falar. Tipo, a gente fala assim, grosseiramente, quando há um acidente, uma coisa que corta aquela veia daqui que morre, que a pessoa morre se não salvar a terra. Mas não tem a ver com isso. É um ramo da horta, né? Na verdade é a artéria femoral. Femoral, é. O que acontece? Tem um desenho aqui, eu já ia falar disso mais na frente, mas eu posso falar agora. Aqui, ó. Não entendi isso aqui não, tá? Isso aqui é a pequena grande circulação, só que de um jeito mais... Mas é só para explicar a questão da artéria da horta. A horta e a cava são muito grandes, são vasos compridos. O que vocês veem nas peças, obviamente, ela é dissecada, cortada, né? Mas, por exemplo, essa aí que vocês estão vendo é a horta quase até lá embaixo. Ela é um pouquinho maior, né? Não vai descer. Mas ela ainda tem um comprimento até chegar nas veias femorais, das artérias femorais. A horta é como se fosse um tronco e os galhos todos são as bifurcações dela. Então ela faz para a artéria esplênica, que vai pegar a parte toda abdominal. O sistema porta, que é a área toda do fígado, que a gente vai ver isso no digestório. A área renal, a artéria renal, que é também uma bifurcação dela. Até chegar nas femorais. As femorais garantem o fluxo dos membros inferiores. Se a gente pensar em termos de gravidade e de retorno, o fluxo que ela recebe aqui é muito intenso. A gente sobrecarrega os membros inferiores. A gente tem pé, então a gravidade vai atingir aqui. Por isso que uma lesão na artéria femoral é uma lesão fatal. Na verdade, qualquer artéria calibrosa. Mas pegar femoral, só vai sangrar até desistir. Tá? Outra coisa, a gente divide a veia cava em 2 partes. Que eu falei para vocês, inferior e superior. Mas a aorta, ela é dividida em 3. Por que, professora, ela é em 3? A medicina convencionou assim. Tá? Por quê? Ela é dividida em... O coração está aqui. A parte superior da aorta, ou seja, que vai aqui, ó, do ápice do coração até esse arco aórtico aqui, só essa área aqui, ela é considerada a aorta ascendente. Não precisa gravar isso não, tá? Tô só explicando pra vocês. A aorta ascendente.
cirurgia do ápice do coração para baixo até a área abdominal, ela é chamada de aorta abdominal. E da crista ilíaca para baixo, ou mais ou menos, da crista ilíaca mais ou menos, um pouquinho mais para baixo, ela é considerada a aorta descendente. Por que se dividiu a aorta dessa forma? Para facilitar o trabalho do cirurgião. Por quê? Porque eles decidiram cortar o corpo em várias partes para poder operar. Então, por exemplo, se a pessoa tem algum problema de aorta ascendente, ou seja, que está direcionada bem próximo ao coração, quem entra é o cirurgião cardíaco. Quem trabalha em centro cirúrgico sabe disso. Cirurgião cardíaco. Se for na altura do abdômen, ou seja, se for uma aorta abdominal, algum problema de irrigação da aorta abdominal, quem entra é a cirurgia geral. O cirurgião cardíaco não põe nem a mão. E se for uma aorta mais baixa, a nível de crista ilíaca, um pouquinho para baixo, só a cirurgia vascular que entra. Então eles meio que setorizaram a parada, para facilitar a vida deles, entendeu? Então é por isso que a gente divide a aorta desse jeito. Mas a aorta é aorta, só que é uma posição dela, pela localização dela, tá? Mas os ramos maiores da aorta incluem a femoral. E a femoral realmente tem um calibre maior, tá? Tudão. Tá? Foi, gente, até aqui? Então vamos lá. Vamos ver se vocês gravaram. Vamos lá. Pequena circulação. Como é que vai acontecer a circulação? Vamos em parte. Vai começar por onde? O sangue pobre oxigênio vai chegar onde? Veia cava. Veio todo pela veia cava. Chegou aonde? Átrio direito. Passou para onde? Ventrículo direito. Vai entrar onde? Artéria pulmonar. Da artéria pulmonar vai para a esquerda e vai para a direita. Os pulmões, né? Esquerda e direita. Vai cair aonde? Pulmão. O que está acontecendo no pulmão? Até aí foi qual circulação? Pequena circulação. Circulação pulmonar. Coração, pulmão, coração de volta. Beleza, o sangue oxigenou, está rico em oxigênio. Vai sair por onde? Veia pulmonar. Vai cair aonde? Átrio esquerdo. Esquece o lado direito agora. Entrou pelo direito, vai sair pelo esquerdo. Átrio esquerdo. Vai cair aonde? Ventrículo esquerdo. E vai sair por onde? Aorta. A gente descreveu qual circulação agora? Grande circulação. Ou circulação sistêmica. Qual é a função da circulação sistêmica? Garantir que todo o corpo seja oxigenado. Transporte e oxigenação do corpo. Entenderam, gente? É só entender a lógica do processo. Na verdade, não é nem gravar. É vocês entenderem a lógica do processo. Então, no momento em que você tem a contração, não fica difícil, né? Se você entender a lógica do processo, não fica difícil. Se você entender a lógica do caminho e entender que cada câmara vai ter uma sincronia para receber a bomba, que é basicamente assim que funciona. É assim, ó. Átrios batem juntos, ventrículos batem juntos. Então você nunca vai ter duas câmaras do mesmo lado batendo ao mesmo tempo. Senão como é que eu vou conseguir armazenação? Elas funcionam ao mesmo tempo. Átrios juntos, ventrículos juntos. Nunca o átrio e o ventrículo vão funcionar juntos. Se eu preciso encher essa cavidade aqui, como é que eu vou abrir aqui? Por isso que existem válvulas. O que as válvulas me garantem? As válvulas me garantem, me asseguram que eu não tenho uma câmara aberta aqui. Se eu tivesse uma câmara aberta aqui, era fluxo contínuo. Mas eu preciso de uma força de injeção, uma pressão. Então eu preciso esperar uma câmara encher para depois esvaziar. Lembra de uma ampulheta de tempo? Eu não tenho que tirar aquele fluxo? É basicamente isso. Então eu tenho uma câmara que enche, um átrio que enche, e ele vai ter que esvaziar. Para ele esvaziar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a válvula. Ela vai descer. No momento que ele descer, essa válvula vai fechar e esse átrio vai receber sangue de novo. Vai esvaziar o ventrículo direito e assim por diante. Então, quando uma estiver contraída, a outra está aberta. Quando essa aqui contrair para jogar o sangue, a outra vai abrir para fechar a válvula. Essa sincronia só é possível porque existem as válvulas.
Então nós temos um conjunto de válvulas, conjunto não, na verdade, válvula do lado direito e válvula do lado esquerdo. Qual é a válvula que está aqui do lado direito? Tricúspide. Tricúspide. Por que ela é tricúspide? O desenho de uma válvula Isso. Oi? Isso. Oi? Obrigada. Uma válvula desse tipo, ela é assim, ó. Redondinha. Com 3 folhetos. Por isso que ela é tricúspide. O que é o folheto? Ele é formado de tecido conjuntivo. A válvula, na verdade, ela é um pedículozinho. Ela é uma bolinha mesmo, é como se fosse um arozinho com 3 folhetos. Esses folhetos são compostos de tecido conjuntivo e eles funcionam sincronicamente. Então as válvulas abrem e fecham juntas. Cada conjuntivo desse aqui abre e fecha junto. Por que tem que abrir e fechar junto? Porque ela tem que vedar. Então eu não posso ter um folheto assim e os outros todos paradinhos. Eles precisam funcionar juntos. Tá? Essa aqui é a tricúspide. Lado direito do coração. Anatomicamente ela tem 3 folhetos. Não tem um porquê ela tem 3 folhetos. Mas ela tem 3. Ela é formada desse jeito aqui. Do lado esquerdo, qual é o nome da válvula? Quem sabe? Mitral ou bicúspide. Ela só tem 2 folhetos. Então só abre e fecha. Abre e fecha. Deus quis. Isso aí não tem explicação de verdade. É a formação anatômica, tá? Então essa aqui é a bicúspide ou mitral. Qualquer um dos dois nomes serve. Então são elas que vão controlar esse fluxo, basicamente, entre o átrio e o ventrículo. Eu não posso deixar esse fluxo diretão, tá? Segunda informação importante sobre a válvula. Ela está presa, vamos dizer assim, no assoalho desse músculo. Ela está ali fixa, mas ela é um tecido conjuntivo, ela não é um tecido muscular. Então ela é presa também, inclusive, como se fossem uns cabos, umas teiazinhas de aranha, que a gente às vezes não consegue ver na peça anatômica, porque fica escura, às vezes você não consegue ver a válvula direitinho. Mas numa peça, num ser humano, se a gente for abrir, a gente consegue ver direitinho. Ela fica presa com os pedículos mesmo. Ela fica fixada bem nessa abertura entre o átrio e o ventrículo, tá? Não só a tricúspide, como a mitral também. Então elas se acomodam ali, elas fecham ali. Terceira observação. Vocês já ouviram falar de sopro? Alguém já ouviu falar de sopro cardíaco? Eu tenho sopro no coração. Por quê? Porque o fluxo que a gente escuta, aquilo que a gente vai escutar a nível cardíaco, está relacionado justamente ao trabalho dessas válvulas. Ou seja, como é que elas vão se comportar. Se eu tiver algum problema valvar, o que vai acontecer? O fluxo que era para ser. Às vezes você não escuta o barulho do tum-tá, que a gente conhece normalmente pela sístole e diasmo, a gente não escuta esse som. A gente vai escutar um som como se fosse um som contínuo. A gente não escuta aquelas duas bolhas bem definidas, aqueles dois sons bem definidos. Isso geralmente é o sopro. O que acontece no sopro? Há uma falência nesse folheto. Tanto faz, pode ser no meio da mitral quanto na tricúspide. Ou seja, esse folheto ele não abre junto. Ele pode abrir assim. E aí o que acontece? Fica um sangue passando direto ali. Então, ao invés de você escutar o seria da abertura dela certinha, você escuta um.
Porque está circulando sangue livre, sem nenhuma comporta ali para fechar e separar aquele átomo do ventrículo. Quais consequências? Pode ser. O sopro pode causar algum tipo de regurgitação. O que é essa regurgitação? Esse sangue fica voltando. É igual refluxo. Sabe refluxo? E aí o que acontece? Por vezes, esse sangue fica estático aqui, ó. Aqui dentro. Sangue parado cria o quê? Tronco. Coágulo. Que acontece em algumas doenças cardíacas, por exemplo, a fibrilação atrial. Não tem a ver com a válvula, mas pode acontecer também. Então, alguns tipos de regurgitação mitral, ou tricúspide, isso é um dos casos, tá? A gente pode ter estenose também, que a válvula fica paradinha. Ela para de funcionar direito, ela abre só um tiquinho, muito pouco, tá? Então, nesses casos, a gente precisa ou cirurgicamente se corrigir, geralmente cirúrgico, ou medicação para controlar o fluxo. Dá para corrigir. A gente faz a pastia da válvula. O sopro vai ser a mesma coisa do prolapso? Ou vai ser... É a mesma, o sopro é o som, o prolapso é o problema, tá? Porque aí ou uma das do prolapso, um dos folhetos funciona e os outros não. E o outro fica paradinho. Então o fluxo não fica adequado. No prolapso, o que pode acontecer? Geralmente a pessoa fica roxa, fica com um pouco de dificuldade respiratória. Eu, quando era menor, eu tinha o prolapso. Minha irmã tinha, mas ela tinha descarga de sangue. Aí eu não sei qual é a diferença. Provavelmente a tua irmã tinha regurgitação. Ela operou? Achou operar? Ela tomava remédio. Você toma? Dependendo do prolapso, se for muito pequeno, vida normal. Muitas pessoas têm algum tipo de alteração. Você nasceu prematura, não? Não. Tua irmã foi prematura? Não, mas ela teve problema quando nasceu. Algumas crianças prematuras, que foram prematuras, podem desenvolver algum prolapsozinho de válvula. Mas assim, até atleta tem. Então, dependendo do tamanho, isso dá para ver no ecocardiograma. Dependendo da regurgitação, assim, uma coisa leve, um soprinho pequeno, nada muito grave, é normal. Nada demais Porque a não. médica falou dela deve ter sido porque minha mãe não tinha trabalho de parto, ela criança sozinha. Pode Aí ter ela sido. tinha sofrimento. Pode ter sido. Se acontecer alguma distócia, ou seja, algum problema no parto, tem a ver com a questão cardiovascular, né? Obviamente por conta da circulação da placenta, ou prematuridade, você pode ter algum tipo de desvio da válvula. Mas se for leve, não tem nada demais. O problema é quando esse sangue começa a retornar muito. Você tem uma regurgitação ou essa válvula para de funcionar. Aí que é o problema maior. Quando a gente tem estenose mitral, estenose mitral é mais difícil, né? A estenose mitral é mais fácil de acontecer. Na estenose mitral, a válvula está tão paradinha, que você tem problema de fluxo, obviamente, no corpo inteiro. A pessoa fica roxa mesmo, baqueteia o dedo, tem problema de circulação das pernas, sente formigamento. Aí tem que operar, não tem jeito. Aí você pode ou trocar a válvula, ou você pode fazer uma plastia da válvula. Eduardo? Você pode trocar a válvula, ou você pode fazer a plastia da válvula, que é meio que uma plástica mesmo da válvula. Tá? Mas aí é caso só grave. Fala isso. Dá pra viver. Tá? Não, geralmente também se for leve, é leve a vida inteira. A não ser que, obviamente, você vai ter outro tipo de questão no coração. Mas só o sopro é a vida inteira. Eu tenho estenose aórtica, mas a minha estenose aórtica é muito leve. Então, pra mim, não causa nada. Depois o coração sai. Entre o ato direito e o ventrículo direito tem a válvula. Isso. Do ventrículo para a artéria tem uma válvula? Tem, vamos falar dela agora. Right now. É essa que eu vou falar que eu tenho problema nela, mas é na outra. É na outra. Mas é. Bom, vamos lá. Qual é teu nome? Desculpa, esqueci. Alice. A Alice muito bem fez uma observação. Nós não temos válvulas só entre átrios e ventrículos, ou seja, há válvulas atrioventriculares. Nós temos também válvulas nos vasos de transporte. Por quê? Eu também não posso deixar esse fluxo todo e de uma vez só subir a artéria correndo. Então aqui, na entrada da artéria pulmonar,
eu tenho um conjuntinho de válvula. E na entrada da aorta, dá pra ver aqui, vai seja aqui, eu tenho outro conjuntinho de válvula. Como é que é o nome dessas válvulas? Quem sabe? Semilunares. Por que elas são chamadas de semilunares? Porque elas formam duas semiluas. Elas são assim, ó. E elas são exatamente para a função de controlar o fluxo nos vasos. Então, se eu tenho uma câmara de ventrículo que está cheia, e eu vou ter que expulsar esse sangue para ir lá para o pulmão, eu tenho uma válvula aqui na minha artéria pulmonar para controlar esse fluxo, para não ir tudo de uma vez só. Tá? E se não tivesse aquela válvula ali, ia passar tudo, não ia nem dar tempo de encher o ventrículo, já ia direto na artéria. A válvula que fica na artéria pulmonar, qual é o nome dela? Pulmonar. Válvula pulmonar. A que fica na aorta? Válvula aórtica. É essa que eu tenho estenose. Mas a minha estenose é bem leve. Bem leve. Tá? Então, essas são as duas válvulas que a gente tem para controle do fluxo nos vasos. Justamente para ele não ir diretão. Tá? E elas vão sincronizar exatamente para a abertura do ventrículo. Na hora que o ventrículo estiver injetando, elas vão abrir e aquele sangue vai passar. Na hora que ele começar a encher, elas vão fechar de novo. Quando ele for contrair, elas abrem e o fluxo passa. Vocês estão entendendo que amor que é uma coisa sincronizada? Tá? Fala. Semilunar é para controlar o fluxo no vaso. Então, quando o ventrículo encher aqui, eu preciso dela fechadinha. E aí, quando ele for injetar, ela abre. Mesma coisa do ventrículo esquerdo. Foi, gente? Deu para entender? Tinha mais uma questão de válvula que eu esqueci. Pronto, tá bom. Então, tá bom, olha só. Então, a gente viu as válvulas, a gente viu como é que funciona a pequena e grande circulação, e eu falei dos vasos que participam desse processo. Os vasos que participam desse processo, ou seja, esses mais calibrosos, esses que estão de verdade relacionados à pequena e grande circulação, a gente chama esse conjunto de vasos de grandes vasos da base do coração, tá? Ou vasos da base do coração. Por que da base do coração? Porque todos eles têm entrada e saída pela área cardiovascular, pela área cardíaca, na verdade, tá? Quais são esses vasos? A artéria pulmonar, a artéria aorta, veia cava, veias pulmonares. Esses quatro vasos, esses quatro tipos de vasos, compõem os grandes vasos da base do coração, porque estão todos ligados ao coração. Veia cava, vamos na ordem, né? Veia cava, artéria pulmonar, veias pulmonares, aorta. São os quatro vasos da base do coração. Foi? Beleza. Outra coisa, falei pra vocês também que aqui em cima tá vindo a veia cava superior, quer dizer, a parte dela mais superior, para entrar no coração, no ápice do coração. E aqui é a saída da aorta. Vocês vão reparar na peça de vocês, e algumas dá pra ver, essa aqui dá pra ver bem, muito bem, mas tem outras também que dá pra ver, que a aorta, na verdade, quando ela está inserida anatomicamente, ela faz esse arquinho aqui, que a gente vai chamar de arco aórtico, essa voltinha, para ela poder descer. Faz essa, como se fosse um looping, tá? Para descer, vai lá para baixo. Só que essa curvinha que ela faz para descer, tá levando o sangue para o corpo inteiro. Mas para a cabeça eu também preciso, né? Para a parte superior eu também preciso. Então aqui, nessa área aqui, a gente tem um conjunto chamado tronco aórtico. O que é um tronco aórtico? O tronco aórtico é o conjunto de 3 artérias, pode conversar aí atrás, um conjunto de 3 artérias que fazem a irrigação dos membros superiores e cabeça. Porque eu preciso de fluxo, né, gente? Não pode só descer fluxo. Então eu preciso de fluxo aqui em cima. Dá pra ver aí, nessa peça aí dá pra ver, tá? Qual é o
o conjunto? A peça aí atrás também, essa peça aqui também dá pra ver. E eu acho que tem uma lá atrás, ali também que dá pra ver, se eu não me engano. Mas depois vocês passam aqui pra ver, vocês vão poder passar aqui pra ver, tá? Qual é o conjunto de artérias que a gente tem aqui? São 3 artérias importantes. A primeira delas, que é um pouquinho mais distante, esse desenho está meio zoado. Essa aqui é um pouquinho mais pra cá. A artéria subclaviar esquerda. A artéria subclávia esquerda, o próprio nome já diz, subclávia, ela passa por baixo da clavícula. Subclávia é uma das artérias que faz esse fluxo, tá? Que ela corre junto com a veia subclávia. Mas essa aqui é a artéria subclávia esquerda. Ela vai irrigar parte de toda a área de membros inferiores ou superiores. Depois, a artéria carótida comum esquerda. A artéria carótida comum esquerda é essa grandona aqui que a gente consegue sentir. Tá? É a calibrosona, é a mais grossa. Tá no meio. Isso, tá no meio. Tá? Que depois ela vai bifurcar para uma direita também, ela vem para esse lado de cá. Tudo que tá do esquerdo vai para o direito também, lá na frente. Tá? E por último, o tronco arterial braquiocefálico, ou o tronco braquiocefálico. A gente não consegue visualizar daqui no pescoço, mas é o mais interno, tá? Que pega parte do lado direito e também fluxo da carótida direita lá para cima. Então esse tronco aórtico garante o fluxo para a cabeça e para membros superiores, tá? Fala. A gente consegue ver a capa daqui? Consegue, se a peça estiver boa, a gente consegue. Essa aqui dissecaram mais a aorta, para vocês poderem ver o tronco, tá? Foi, gente? Deu pra entender? Beleza. Além disso, além de toda essa parte vascular que a gente está falando, eu preciso também que o músculo cardíaco, aquele que compõe o coração, aliás, em parênteses, quer dizer que o nome do músculo cardíaco é miocárdio. Miocárdio. Mio vem de músculo. Gente, eu vou mandar os slides para vocês. Vocês vão ter isso em casa, lindo, ó. Colorido. Miocárdio. Músculo cardíaco. E eu falei para vocês que todo órgão nobre também tem que ter o quê? Não. Uma película. Película, membrana. A membrana que envolve o coração é o pericárdio. Tá? Que é chatinho, pode inflamar. Mas tem um pouquinho de líquido ali passando também. Pericárdio. E o músculo cardíaco a gente vai chamar ele de miocárdio. Só que esse miocárdio, esse músculo cardíaco, já que é o responsável por contrair, ele precisa receber fluxo também, certo? Interessante. Como é que eu vou irrigar esse músculo cardíaco? Como é que vocês acham que eu vou irrigar? Olha, carregando, tá carregando. O fluxo de sangue rico em oxigênio está vindo aonde? Vai para onde? Rico em oxigênio. Vai pro corpo. Vai passar por onde? Ó. Então a aorta tem que ter algum sistema aqui que faça o quê? Se eu passar pro corpo inteiro, gente, isso inclui o tecido cardíaco. Então a aorta, ela faz um tronco, um seio, a gente chama. Ela aqui, não dá pra ver, mas ela faz um entroncamento aqui. Para o quê? Poder irrigar toda a área muscular. Esse sangue precisa ter nutrientes, precisa ter oxigênio. Senão como é que ele vai bater? E aí, nós vamos ter aqui na frente, ó, um conjunto de pequenas veias também, mas a gente vai ter um conjunto de artérias que vão descer por aqui, ó. Estão vendo aqui? Algumas peças vocês vão conseguir ver, mas é bem discreto.
artérias aqui é chamado de quê? Ai, olha, vocês já ouviram falar tanto disso que vocês não têm ideia. É que vocês ouviram já falar isso sem querer. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada... Já ouviram falar disso aqui? Então vocês já ouviram falar delas. A gente fala assim, alguém já teve alguém que infartou na família? Aí fala assim, as estão entupidas. É artéria. Artérias coronárias. Já ouviram falar das artérias coronárias? Unidade coronariana. Já ouviram falar. Então, para quem não ouviu, artérias coronárias ou coronarianas, tanto faz. Tá? As artérias coronárias são as responsáveis por irrigar o tecido muscular. Então, se vocês já ouviram falar disso aqui, a gente tem como sigla, inclusive, infarto agudo do miocárdio. Isso significa que o miocárdio, o músculo cardíaco, infartou. Parou de receber sangue. Entrou em injúria. Entrou em sofrimento. Entrou em processo de necrose. Ou seja, vai dar pra morrer. Então, infarto agudo do miocárdio é quando eu paro a circulação das artérias coronárias. Professora, quantas artérias coronárias tem? Uma porrada. Tem as principais e tem várias arteríolas que vão ligando aquele tecido todo. A gente tem alguns ramos principais. Direita anterior, que a gente chama de DA, flexa, posterior, tem várias. Vocês não vão precisar decorar elas não, mas só para você saber. Só que elas partem de uma mesma origem, que é o seio coronariano ou tronco coronariano, que é uma bifurcação da aorta. A aorta ela tem um raminho dela aqui, raminho não, né? Vai de um ramo, que desce aqui e vai ligar o coração todo. Não tem como reverter? Oi? Atendimento? Tem, então, deixa eu falar sobre isso. Esse fluxo vai todo para irrigar o tecido todo, inclusive a parte posterior do coração. Então, todo ele vai receber esse fluxo de sangue. Só que o que vai acontecer? Se eu tenho uma obstrução, preste atenção, gente, para de conversar. Se eu tenho uma obstrução em algum nível dessa circulação aqui, coronariana, eu vou ter prejuízo funcional, prejuízo fisiológico, naquela área, naquela parede muscular que a gente chama. Então, por exemplo, vamos supor que essa aqui fosse a DA. Não é minha desenho da DA, mas vamos supor que fosse a direita anterior. Essa aqui. E vamos supor que por algum motivo eu tenha um trombo, tenha uma formação ali, alguma obstrução, uma placa de ateroma, sei lá, qualquer coisa que obstrua esse fluxo. Então o fluxo só chega até aqui, certo? Essa parede aqui está tranquila, está preservada, o fluxo está vindo até aqui. Mas o que vai acontecer com essa área aqui? Vai começar a injuriar. Eu não estou recebendo, ou não estou recebendo o suficiente, ou aquela área ali já está obstruída total e não recebo mais fluxo. Então essa parede aqui vai começar a isquemiar. Ela vai começar a infartar. Não vai receber mais nutriente e principalmente não vai receber o quê? Oxigênio. Então esse tecido muscular vai entrar em falência, em morte. E isso não significa só da parede muscular. Mas se ele estiver, por exemplo, na altura do ventrículo, esse ventrículo vai conseguir bater do mesmo jeito que está batendo? Não. Então a gravidade do infarto ela não está relacionada apenas à dor típica que a gente conhece. Mas ela pode gerar, de fato, um prejuízo para aquela câmara, para aquela área ali do coração. Tá? Então, beleza. Aquela área ali parou de receber fluxo de oxigênio. Não está recebendo fluxo de oxigênio. Acho que a gente já falou disso em algum momento, mas a gente vai relembrar. Vocês lembram daquele maldito aquele ciclo de Krebs? Sim. Já ouviram falar daquele ciclo de Krebs? Por que relembrá-lo? Que vai fazer sentido agora. Aí você vai entender por que ele é útil. Eu achava que ele era útil, até eu conhecer isso aqui, até estudar isso aqui.
Quando a gente recebe o fluxo normal de oxigênio, é no metabolismo celular, na respiração celular, metabolismo normal, é uma respiração aeróbia, metabolismo aeróbio, ou seja, eu estou gerando energia. Então eu vou quebrar aquele oxigênio e vou gerar ATP, vou gerar energia. Só que aqui a gente não está recebendo mais oxigênio, certo? Então esse metabolismo, essa respiração começa a virar anaeróbia. Ou ao invés de eu estar usando oxigênio, eu vou ter que usar algum outro tipo de composto para quebrar e tentar me gerar energia. Tentar. Só que aí no ciclo de Krebs, quando a gente tem um metabolismo que é anaeróbio, ao invés de eu quebrar o oxigênio, eu uso lactato. Já ouviu falar de lactato? Está lá no ciclo de Krebs. Só que esse lactato, ele primeiro é piruvato, depois ele quebra em lactato, e aí ele vai ser quebrado novamente. Quando ele for quebrado novamente, ele vai gerar um ácido, chamado ácido lático. Levanta a mão, galera da fisioterapia. Isso é importantíssimo para vocês saberem, tá? Ácido lático. O que é o ácido lático? O ácido lático é aquilo que está presente na cãibra. Porque a cãibra é um estiramento muscular em que você interrompe o fluxo de oxigênio naquele momento. E o que causa uma cãibra? O que você sente? Dor. O que você sente no infarto? Dor. Então o ácido lático é aquilo que vai gerar a dor do infarto. Ou seja, nada mais é o infarto, uma cãibra no coração. Existe um estiramento muscular de alguma forma, que não é bem um estiramento, mas é uma parada de fluxo, que vai se assemelhar com o estiramento. Aquele fluxo cessou, eu não tenho oxigênio, ao invés de usar o metabolismo aeróbio, eu vou usar o metabolismo anaeróbio. Eu vou quebrar piruvato, quebrar o lactato, gerar ácido lático. E é ele que vai promover a dor que a gente sente. A gente não. É uma raiva mesmo. Que a pessoa sente quando está infartando. É aquela dor típica, aquela que leva no peito. Vocês já viram alguém muito forte? Mas tu já teve uma cãibra bizarra? Uma cãibra bizarra dói pra caceta. Depois no dia seguinte, quem ainda tá dolorido, ainda fica meio. Só que, obviamente, a nível de coração incomoda muito mais. Né? É uma cãibra no peito. Não necessariamente, pode ser na porta. A cãibra não, a cãibra é uma dor insuportável. É realmente uma dor de estiramento, porque naquele momento já parou de você. Aí parou de aí o quadro vai captar na veia do gado. Vai acontecendo na circulação sanguínea o metabolismo aeróbico o tempo inteiro. Então, naquela região ali do seu músculo, dentro dos vasos do seu músculo, está acontecendo uma respiração anaeróbica. E aí está liberando muito ácido lático. O que geralmente acontece? Você dorme em cima da perna, por exemplo. Você interrompe o fluxo. O que vai acontecer? Você levanta, fez um estiramento muscular, você já dormiu em cima dela. Já diminuiu o fluxo ali, vai começar a formigar, vai começar a sentir aquela sensação de que está passando quase sangue ali. Qualquer esticada que você der na perna ali, qualquer estirada que você der, o ácido lático vai começar a funcionar. Vai começar a ser disparado. Algum movimento que você fez, naquele momento que você pausou, estiramento muscular, e esse estiramento é como se você parasse mesmo. Você estica o músculo, você faz uma tensão nele. A ponto de naquele músculo ali você não está recebendo mais dor. E é nessa hora que você sente a dor da câmera, Chama esquerda. Vou aprender a falar sobre isso, então. Sabe, mas também fazer braço esquerdo. Fala. Sobrecarga, intenso. Se você faz um exercício anaeróbio, sem troca de
fluxo de oxigênio, por exemplo, né? Então não é uma corrida, não é uma caminhada, não é uma cardio, não é nada disso. Você faz um exercício de repetição muscular, você pode causar ali um estiramento muscular. Nesse estiramento muscular, na verdade, nada mais é do que isso. É como se você bloqueasse esse fluxo de sangue por uma torção, um jeito que você deu, uma posição que você fez o exercício e que naquele momento ali você interrompeu o fluxo de sangue que passa por ali. Imediatamente, o ciclo de Krebs começa a entender que ao fato de não ter apresentação de oxigênio ali, eu preciso quebrar outra coisa. Até para ser uma forma de sinalizar que está acontecendo alguma coisa errada. A mesma coisa acontece no infarto. Só que no infarto é um tecido músculo estriado, cardíaco, tem uma composição diferente. Você sente a dor em aperto na hora que o coração está fazendo um movimento de contração. Tá? Fala. Acontece.